Ele é atualmente a 10ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio avaliado em mais de 100 bilhões de dólares, e ele tem uma característica muito diferente de quase todas as outras pessoas da lista dos mais ricos do mundo da Forbes. Diferentemente dos demais que criaram as suas próprias empresas, criaram empresas de sucesso aí como Google, Facebook, Amazon, Oracle e hoje figuram entre os mais ricos do mundo, ele conseguiu todo o seu patrimônio sendo um empregado. Isso mesmo, tendo um emprego das 9 da manhã às 6 da tarde, ele conseguiu mais de 100 bilhões de dólares. Ele é Steve Ballmer e ele trabalha na Microsoft. Mas você sabe como que essa história de sucesso de Steve Ballmer começou? Em 24 de março de 1956, nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, Steve Ballmer. Filho de imigrantes suíços, o pai de Steve trabalhava como gerente em uma das fábricas da Ford em Michigan. Apesar de nunca ter aberto a sua própria empresa, Steve sempre esteve entre os alunos mais inteligentes por onde passou, se formando na escola com distinção e chegando a obter a pontuação máxima no teste de matemática do SAT, que é uma espécie de vestibular para as grandes faculdades nos Estados Unidos. Com essa pontuação, Steve ingressou em 1973 na Faculdade de Economia e Matemática de Harvard. Além das aulas nas horas livres, Steve trabalhava no jornal da faculdade e também assumiu uma posição de gerente no time de futebol americano na faculdade. Mas não foi só isso e principalmente não foi isso que destacou a vida de Steve em Harvard. Foi lá que ele conheceu um rapaz esquisito chamado Bill Gates. Na época em que se conheceram, Bill estava prestes a largar a faculdade para fundar a sua empresa, a Microsoft. Bill convidou Steve para largar Harvard junto com ele, mas Steve negou, seguiu o caminho tradicional e acabou se formando em Harvard em 1977. Na época, em 1975, Steve não tinha tanta certeza, assim como Bill tinha, de que os computadores pessoais iriam transformar a história da humanidade. Após se formar em Harvard, Steve começou a trabalhar como gerente de projetos na famosa Procter & Gamble. Steve trabalhou na empresa por 2 anos até que decidiu largar e voltar aos estudos, iniciando um MBA em Stanford. No verão seguinte, Steve foi atrás de Bill, perguntando se Bill tinha algum emprego, algum trabalho de verão para que ele pudesse ganhar alguma experiência trabalhando na Microsoft. Apesar de Steve só ter pedido um trabalho temporário de verão, Bill quis um comprometimento muito maior de Steve e o convidou para largar Stanford e se tornar o primeiro gerente contratado da Microsoft. Diferentemente da rápida recusa que Steve deu a Bill 5 anos atrás, dessa vez Steve considerou seriamente a proposta e foi consultar seus pais sobre a proposta de Bill. O pai de Steve disse a ele: "Mas que porcaria é um software?" E a mãe de Steve disse a ele: "Mas que diabos, alguém um dia no mundo vai precisar de um computador pessoal?" Apesar da forte pressão de seus pais para que ele continuasse seu MBA em Stanford, Steve decidiu que ingressaria na Microsoft. E oficialmente em 11 de junho de 1980, Steve começou na empresa de Bill Gates. Steve foi o 30º empregado da Microsoft e começou com um salário anual de $50 mil, algo em torno de $163 mil por ano, corrigido pela inflação atual. Além do salário, Bill prometeu a Steve uma participação no negócio dentro de alguns anos. No papel, Steve era na Microsoft uma espécie de gerente de negócios, mas segundo palavras de Steve, na prática ele era mais um assistente pessoal de Bill Gates. Apesar de ter pouca experiência profissional, na época Steve era um dos que mais tinha experiência na Microsoft, e então Bill o convidou para uma reunião de negócios com a gigante da época, IBM. Foi de Steve a ideia de incluir no contrato com a IBM uma cláusula de não exclusividade do software MS-DOS que seria desenvolvido pela Microsoft.
Essa cláusula basicamente dizia que a Microsoft desenvolveria o software para a IBM e futuramente poderia licenciar o programa para qualquer outra empresa que ela desejasse. O contrato entre Microsoft e IBM foi assinado por $430 mil para que a Microsoft desenvolvesse o sistema operacional que rodaria nos computadores IBM. Essa simples cláusula contratual mudou o rumo da Microsoft, o rumo de Bill e o rumo de Steve para sempre. Entre 1981 e 1985, Bill Gates se encarregou da parte técnica do desenvolvimento do MS-DOS, enquanto Steve Ballmer se encarregou de liderar a parte gerencial, buscando mais parceiros que tivessem interesse em licenciar o produto que eles estavam desenvolvendo. Com isso, a Microsoft saiu de uma avaliação de $16 milhões em 1981 para $140 milhões em 1985. Aparentemente, contratar Steve foi uma decisão acertada de Bill. Então Bill decidiu que ia dar 8% do negócio, 8% da Microsoft para Steve. Em 1986, a Microsoft fez o seu IPO, lançou as suas ações na Bolsa Americana. E no final do ano, a empresa valia, pela avaliação da Bolsa e dos investidores, $780 milhões. Bill Gates, dono de 45% da empresa, teve sua fortuna estimada em $350 milhões. Steve, o empregado contratado alguns anos antes, por possuir 8% do negócio, teve como patrimônio naquele ano mais de $51 milhões. Na época, Steve trabalhava já há quase 6 anos na Microsoft, o que significa que ele ganhou aproximadamente $10 milhões por ano trabalhados. Nos anos seguintes, depois de receber um reconhecimento por seus pais, um pedido de desculpa e um reconhecimento profissional por uma decisão acertada, Steve continuou trabalhando em outras áreas dentro da Microsoft. E assim ele continuou junto com Bill Gates expandindo os negócios da empresa. Até o ano de 1992, quando Steve assumiu um dos altos cargos da empresa, quando foi nomeado vice-presidente de vendas da Microsoft. Steve continuou se dedicando e já mais 6 anos depois, em julho de 1998, ele se tornou o presidente da Microsoft, chegando na segunda posição mais importante da empresa, atrás apenas do CEO, Bill Gates. E então, em janeiro de 2000, Bill Gates resolve se aposentar e Steve Ballmer se torna o CEO da Microsoft. Logo em seguida, a Steve assumir como CEO em 2001, houve o crash da bolha das .com e as ações da Microsoft, que valiam $58 cada, passaram a valer $15 cada. Mas nos anos seguintes, a empresa conseguiu realizar alguns bons lançamentos, como o videogame Xbox e a hospedagem de serviços na nuvem Azure, e a empresa voltou a crescer. Apesar de Steve ter tirado sarro do lançamento do iPhone e nunca ter conseguido fazer um celular bom na Microsoft, Steve viu o potencial em outros projetos e em 2007 a Microsoft fez um investimento de $240 milhões no Facebook. Na época do investimento, a empresa estava avaliada em $15 bilhões. Hoje a Microsoft vale mais de $1 trilhão. Durante o período em que Steve esteve no comando da empresa, a receita da Microsoft passou de 25 bilhões para $70 bilhões e o lucro mais do que dobrou, de 9,4 bilhões para $22 bilhões. Em 2014, Steve decidiu se retirar da Microsoft e, além de deixar o cargo, Steve vendeu metade de suas ações, ficando com um total de 4% no negócio. Por mais incrível que pareça, na época Steve já era o maior acionista da Microsoft, pois Bill Gates vendeu quase toda a sua participação na empresa, deixando seus 45% de participação no negócio e ficando com apenas 1,3% das ações em seu nome. Segundo Steve, ele sempre amou trabalhar na empresa, desde o primeiro dia em que entrou nela como gerente de negócios até o último dia em que esteve envolvido como CEO da empresa. E foi assim que o empregado Steve Ballmer
conseguiu um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares. Curtiu a história de Steve? Ele mostra que sim, é possível sendo empregado, viu? Se você gosta de histórias de sucesso assim como essa, já se inscreve aqui no canal porque todo domingo é dia de uma história nova aqui pra você. Um forte abraço e até a próxima!